Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta, hoje com a aula de número 5 de Matemática 3. Eu sou o professor Edson Soares e vamos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar a circunferência. Nós vamos ver hoje a definição, os seus elementos principais e vamos conhecer a equação reduzida e a equação normal da circunferência. Vamos começar com a definição. Vamos aprender o que é uma circunferência. Considere um ponto C de coordenadas A e B no plano cartesiano. Tá? Aqui nós temos o ponto C, né, de coordenadas A e B no plano cartesiano. O conjunto de todos os pontos desse plano, olha só, o conjunto de todos os pontos desse plano cuja distância ao ponto C é uma constante igual a r, chamada de raio, ela é uma circunferência de centro C e raio R. Isto é, aqui nós temos em símbolo, né? O que é a circunferência? É o conjunto formado por todos os pontos do plano, tal que a distância de P a C, né, do ponto C até ao ponto P, é igual a constante R maior do que zero. Vamos agora conhecer a equação reduzida da circunferência. Da definição, nós temos o seguinte: qual é a condição para que os pontos pertençam à circunferência? É que a distância dele ao ponto C seja igual a R. E nós vamos usar a distância dos pontos, que é a raiz quadrada de x do quadrado de x menos a, mais o quadrado de y menos b igual a r. Elevando ao quadrado ambos os membros, nós encontramos a seguinte equação: o quadrado de x menos a mais o quadrado de y menos b igual a r ao quadrado. Então, esta equação nós chamamos de equação reduzida da circunferência. É muito importante vocês observarem que a equação, quando está nessa forma, aparecem de forma explícita o quê? As coordenadas do centro, AB, e a medida do raio R. Está aqui, centro AB e raio R. Vamos ao exemplo. Nós temos aqui uma circunferência cujo centro tem coordenadas 1 e 2 e raio igual a 3. Vamos escrever a equação da circunferência na forma reduzida. O que a gente vai fazer? Nós vamos substituir, né? O A por 1, o B por 2 e o R, que é o raio, por 3. Feita a substituição, então nós temos aqui a equação da circunferência na forma reduzida. Vamos agora ao primeiro exercício de fixação. Considere a circunferência lambda de centro C representada no plano cartesiano. Uma equação para esta circunferência é, e aqui nós temos as 5 alternativas. Tá? Então, observando aqui a circunferência no plano, nós vamos escrever a equação na forma reduzida. Então, vamos à solução. Eu gostaria que vocês observassem no plano que aparecem as coordenadas do centro. Quais são as coordenadas do centro? As coordenadas do centro são o quê? A abscissa, né? Menos 3, e a ordenada é menos 2. Então, A é menos 3 e B é menos 2. E a medida do raio é igual a 5. Né? Basta você observar aqui, olha, a distância de C a qualquer ponto da circunferência é exatamente o quê? 5 unidades. Então, por isso que o raio é 5. E agora vamos substituir na
forma reduzida da circunferência, que é essa aqui. Substituindo A por menos 3, B por menos 2 e R por 5, né? E fazendo a simplificação dos parênteses, nós obtemos o quadrado de x mais 3 mais o quadrado de y mais 2 igual a 5 ao quadrado. Então, essa é a equação, consequentemente, alternativa D de dado. Bom, vamos agora conhecer a outra forma da equação da circunferência, que a gente chama de forma normal. Como é que a gente chega na forma normal? Nós vamos considerar a circunferência de centro C, de coordenadas A e B, e raio R, cuja equação reduzida a gente já sabe que é dada por essa forma aqui. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver esses quadrados. Por exemplo, o quadrado de x menos a é x menos a vezes x menos a, que é igual a quanto? Ao quadrado primeiro, x ao quadrado, menos 2ax mais a ao quadrado. O quadrado de y menos b vai ser o quê? Y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado, igual a r ao quadrado. E agora, nós vamos apenas organizar a equação. Vamos colocar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Essa forma que vocês estão vendo é o que a gente chama de forma normal, a equação normal da circunferência. É muito importante que vocês observem que é uma equação, olha, do segundo grau nas variáveis x e y, né? Outra coisa, tem aqui ó, x ao quadrado, y ao quadrado, ax, ay, e aqui nós temos a parte constante aqui, que é o termo dependente. Vamos ao exemplo. Considere a circunferência cuja equação reduzida é dada por o quadrado de x menos 4 mais o quadrado de y mais 1 igual a 3 ao quadrado. O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essa forma reduzida na forma normal. Como é que a gente faz isso? Basta desenvolver os quadrados, né? Quanto é o quadrado de x menos 4? X ao quadrado menos 8x mais 16. Quanto é o quadrado de y mais 1? Y ao quadrado mais 2y mais 1. E o quadrado de 3 é igual a 9. E agora, vamos reduzir os termos semelhantes. Reduzindo os termos semelhantes, vamos ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 2y mais 8 igual a zero. Então, comparem essa equação com a equação que nós acabamos de conhecer aqui, que é a equação normal. Observe que tem a mesma forma. Ó. Aqui, é só comparar. Bom, e agora nós vamos aprender uma coisa muito importante, que é reconhecer uma equação normal de circunferência a partir de uma equação de segundo grau com duas variáveis e coeficientes reais. Então, aqui nós temos uma equação, né, do segundo grau, nas variáveis x e y, em duas variáveis, com coeficientes reais. Quais são os coeficientes? É A, B, C, D, E e F. E as variáveis são dois termos com quadrados. Aqui nós temos um termo misto, x, y, e os outros só com x, só com y, e o termo independente, que é o f. Bom, mas para que essa equação, né, do segundo grau, com duas variáveis e coeficientes reais, represente uma circunferência, é necessário e suficiente que aconteça o seguinte. Vamos às condições. Primeira condição é que os coeficientes a e b sejam sempre iguais e diferentes de zero. Essa é a primeira condição. Segunda condição, que o coeficiente c seja igual a zero. O que significa isso? Que esse termo xy, que é o termo misto, ele não apareça, né? Quando c é zero, ele desaparece. E a terceira condição é que d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af seja maior do que zero. E além disso, né, além dessas três condições, que são primordiais,
nós temos aqui as coordenadas do centro C, que pode ser calculada por menos d sobre 2a e menos e sobre 2a. E a medida do raio pode ser calculada pela seguinte fórmula: raiz quadrada de d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af dividido por 2 vezes o módulo do coeficiente a. Bom, vamos agora para o segundo exercício de fixação. O valor de k, de modo que a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x mais 8y mais k igual a zero represente uma circunferência de raio igual a 6 é. E aqui nós temos 5 alternativas. Vamos à solução. Como A é igual a B, que é igual a 1, C é igual a 0, D é igual a 6, E é igual a 8 e F é igual a K, então o raio ele pode ser calculado pela seguinte expressão, que a gente acabou de ver. O que a gente vai fazer? Nós vamos substituir, né, o A, o D, o E e o F nessa expressão. Fazendo a substituição, nós ficamos com 6 igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes k sobre 2 vezes o módulo de 1. Fazendo as continhas, nós temos que 6 é igual a raiz quadrada de 36 mais 64 menos 4k sobre 2. 6 igual a raiz quadrada de 100 menos 4k sobre 2. Passando 2 multiplicando, vai ficar raiz quadrada de 100 menos 4k igual a 12. Elevando ao quadrado, nós encontramos 100 menos 4k igual a 144. Isolando k, de forma obedecendo todas as regras, nós encontramos k igual a menos 11. Portanto, essa é a condição. Consequentemente, a alternativa B de bola. E vamos para o último exercício de fixação. É a questão 51 do PSC de 2019, só que ela foi adaptada. Porque na época do vestibular ela foi anulada, porque tinha um erro. Mas nós corrigimos e trouxemos para você fazer. Ao lado de cada equação, são fornecidas condições que os parâmetros A, B e C devem satisfazer para que a equação represente uma circunferência. Qual das alternativas a seguir apresenta as condições de modo incorreto? Só tem uma incorreta. Letra A, B, C, D e E. O que a gente vai fazer? Vamos analisar cada uma delas. Vamos começar pela letra A. Na letra A, diz que x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2ax mais 2by mais 1 igual a zero vai ser uma equação da circunferência quando a ao quadrado mais b ao quadrado menos 1 for maior do que zero. Vamos ver se é verdade isso. Observando a equação, nós percebemos que a e b são iguais a 1, c é zero, não tem um termo misto, e que o quadrado de 2a mais o quadrado de 2b menos 4a vezes 1 é maior do que zero. Resolvendo a equação, dividindo por 2, por 4, nós encontramos a ao quadrado mais b ao quadrado menos 1 maior do que zero, que é exatamente o que diz a letra A. Então, está correta, nós queremos a incorreta. Não esqueça que nós estamos atrás da incorreta. Vamos agora para a letra B. Na letra B, o A é 1, o B é 0, e o quadrado de menos 2 mais o quadrado de 2 menos 4a vezes 1 vezes c é maior do que zero. Né? Daqui nós tiramos que 8 menos 4c é maior do que zero, ou c é menor do que 2. E é claro que isso está incorreto, né? Porque a afirmação diz que é maior do que 2. E o correto é menor do que 2. Então, essa é a alternativa correta, letra B. Só que a gente vai analisar as outras para ver onde que todas elas estão corretas. Na letra C, A igual a B A igual a B é igual a 1, C é 0, e 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1 é maior do que 0. Claro que isso é 4 maior do que 0, é correto. A letra D, também nós temos, né? A igual a 1, B igual a 0, e o C positivo. Portanto,
nós concluímos aqui que o C é menor do que 2, o que está correto. E a letra E, a última, vamos verificar por que ela está correta. A igual a B igual a 1, C igual a 0. O quadrado de menos 2 mais o quadrado de 2, menos 4 vezes 1 é maior do que 0, que está correto. Né? Então, alternativa B de bola. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. E não esqueça, é o Quadrado Plus, seu canal para aprender matemática. Até a próxima aula.